Então, pessoal, não sei se vocês se lembram daquela dica que eu dei sobre quando o tecido, ele não é assim aquele ótimo tecido, que no caso esse não é daqueles melhores, que na verdade o meu tecido acabou e eu tô usando um outro tecido de sacaria que não é tão bom, não é ruim, mas também não é tão bom quanto o outro. Eu dei uma dica para vocês da água que nós colocamos 50% de água filtrada, 50% de álcool. Neste caso, eu vou usar, tá? Então, o que que eu faço? Eu dou uma borrifada de leve, ó, pra ele ficar levemente úmido e a tinta correr um pouco melhor, no caso desse tecido. E aí, sim, eu venho e vou pintar, quero pintar o peitinho. Eu vou dar o fundo, né, com o rosé, como a gente já havia dito em fazer. Aliás, gente, olha, eu queria agradecer muito a uma amiga que no momento, eu peço mil perdões, não me recordo o nome, mas ela deixou um comentário aí no vídeo que ela estava gostando muito das aulas, mas que estava saindo de ponta cabeça e ficava meio difícil de ela acompanhar. Olha, muito obrigada por essa dica. Assim que eu recordar o nome, eu vou citar, tá? Eu tô tentando agora fazer de frente para ver se fica melhor para vocês. Vocês conseguem entender melhor, tá? Muito obrigada pela dica, gente. Ó, então eu vou aqui fazer o fundo da barriguinha, olha, com o tecido levemente úmido, a tinta corre um pouco melhor nesse caso, do tecido ser muito furadinho, olha, ele facilita um pouco o trabalho da gente, tá? Lembrando que não pode ficar molhado, ele tem que ficar levemente úmido, tá? Então, vamos continuar aqui com o fundo, que é super fácil, eu já ensinei na outra aula. Para não demorar demais o vídeo, eu vou fazer todo o fundo e depois eu volto pra gente fazer a sombra, tá bom? Então, gente, eu terminei de fazer o fundo e agora nós vamos fazer a sombra. Vou fazer a sombra junto com vocês, tá? O fundo é aquele básico, né? Que eu usei as cores puras aqui e fiz o fundinho deles. Então, onde eu fiz com o jatobá, eu vou sombrear agora com o marrom. Lembrando que sempre que quem tem sombra é quem está do lado de baixo ou embaixo de alguma coisa. Então, sempre com pouca tinta no cantinho do pincel, ó, espero que dê para ver direito. Eu vou fazer, então, essas sombras. Olha, aqui na orelhinha, caso você não enxergue, fique com o desenho do lado para você poder acompanhar. Então, na orelhinha, ela tem uma marquinha aqui, ó, que é o lado de dentro da orelha, né? Então, aqui nós vamos fazer isso com essa cor um pouco mais escura. Aí, eu venho e faço esse pedacinho, que é onde teria uma sombra, né? E onde vai ficar marcado o lado de dentro da orelha. Toda essa parte aqui, olha, que parece uma flor, onde vai ter o olhinho dela, todos esses cantinhos aqui, ó, onde forma tipo um Vzinho, ele vai ter sombra em todos esses cantinhos. Esse triângulozinho aqui de baixo, ó. Então, nós vamos fazer sombra em todos eles. É claro que aqui do lado de cima, a gente só vai fazer a sombra dentro do cantinho. E na parte de baixo, ele já tem sombra no cantinho e no restante aqui da volta, ó. Porque ele tá do lado de baixo. Então, significa que a sombra vai ficar mais forte, né? E maior. Então, nós vamos sombrear a voltinha toda, deixando o cantinho mais escuro.
bem escurinho e a voltinha aqui. Eu espero que dê para vocês verem melhor com a câmera, com o celular viradinho assim, né? Eu tentei deixar de forma que vocês consigam enxergar bem. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês, por favor, falem aí nos comentários para que eu possa aos pouquinhos ir melhorando, tá, gente? Porque eu só vou saber das dúvidas de vocês se vocês realmente falarem. Senão vai ficar difícil. A gente até tenta se colocar no lugar, né? Assistir o vídeo depois para saber o que ficou bom, o que ficou ruim, para tentar melhorar. Mas às vezes as dúvidas de vocês ou opinião de vocês também é a opinião de outras pessoas. Então, não custa nada falar. Eu agradeço que fale, tá? Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Aqui onde tem o biquinho, ó, vai ter uma sombrinha aqui nessa parte de baixo, né? Porque o bico está por cima da cabeça, né? Tá por cima da carinha dele, então tem uma sombrinha também. Pronto. Então, a sombra do jatobá é essa, com o marrom. Aí, a gente já parte pro próximo, ó, sempre de cima para baixo ou da cor mais clara para a cor mais escura. No caso desse estilo de pintura, é sempre de cima para baixo, tá? Então, agora eu venho pro rosa, que eu coloquei o rosé. Eu vou sombrear esse rosé com o vinho. Ó, o lado de cima e o lado de baixo. Então, o lado de baixo vai ter sombra. Eu venho com o vinho aqui e vou sombrear toda a volta do olhinho dela. Conforme eu vai subindo, vai ficando clarinho. A parte de baixo mais escura, que é para dar a sombra. Ai, gente, quando eu disse que o meu pano ele não é dos melhores, é porque eu costumo trabalhar com outra sacaria, né? Mas como aquela acabou, eu estou usando essa que ela é mais furadinha, não significa que ela seja ruim, né? Mas ela é mais furadinha. Inclusive eu tenho clientes que gostam muito desse tecido porque dizem que ele é bem absorvente. Então, eu sempre tenho dele também. Olha, aqui também é rosé, então eu vou sombrear aqui também. Já aproveitando a parte de dentro aqui, ó, desse, onde tem o azul aqui, que seria o papinho aqui do corpinho da coruja, a parte de baixo dele também tem sombra. Então, porque esses pelinhos estão por cima da barriguinha, né? Então, aqui também vai ter sombra. Já vamos aproveitar o vinho e vamos sombrear. Ó, vamos virar o desenho lá. Aqui, ela tem um coraçãozinho vazado. Eu vou já sombrear aqui também. Como ele é um coraçãozinho que, tipo, ela é uma corujinha de madeira e tem um entalhe de coração aqui, essa partezinha de dentro do entalhe vai estar bem escura. Então, eu vou passar o vinho puro. Pronto. E aqui sombreando essa parte. A parte de baixo dela tem sombra naturalmente, né? E o que está, a asinha tá em cima do corpinho, então a asinha aqui, ó, embaixo da asinha também tem sombra. Vamos sombrear aqui. Embaixo da asinha e o lado de baixo. O pezinho tá aqui na frente, vamos sombrear todo esse lado de baixo. Eu estou tentando fazer um pouquinho rápido para
para ver se eu consigo fazer tom da sombra junto com vocês e o vídeo não fique tão longo, né? Porque se ele fica muito longo, eu nem consigo carregar no YouTube. Mas cada... E também fica um pouco cansativo de assistir quando é muito longo, né? Então eu prefiro até dividir um pouquinho, que eu consigo carregar melhor lá. Olha, aqui tem uma dobrinha na barriguinha dela, então eu vou fazer a dobrinha com essa sombra. Pronto. Agora vamos sombrear a parte do azul ou do amarelo? Vamos sombrear do azul. Então aqui na parte do azul eu vou sombrear com o azul turquesa. Vamos lá. Embaixo do bico, porque o bico está por cima do corpinho. Então, aqui embaixo do bico vai ter sombra. A cabeça está por cima do corpinho. Então, eu vou fazer uma sombra aqui também. A volta toda, na verdade, né? Porque ela tá inteira, ó, em cima do corpo, em cima da asa. Então, eu vou sombrear a volta toda aqui, ó. Aí, aqui é a asinha e aqui são aqueles pelinhos que estão por cima da barriguinha. Então, aqui, ó, tem uma separação, né? E o corpo tá por cima da asa. Então, quem tem sombra é quem está embaixo, sempre quem está embaixo. Vou fazer a sombra aqui. Ó, aqui a gente sombreou o corpo, porque a asa tava por cima do corpo, né? Ótimo. Um dos lados aqui, ó, dos pelinhos também vai ter sombra. Então, eu vou sombrear todos esses pelinhos aqui, ó, do lado esquerdo. Pra já deixar ele meio definido. Aí, a asinha. A asinha, ó, ela tem várias peninhas. Eu vou definir essas peninhas então. Olha, ele veio aqui, fez uma curva pra cá, outra curva e outra curva, que ela dividiu as peninhas da asa aqui, ó. Então, a parte de baixo aqui, ó, dessas peninhas tem sombra. E eu vou já deixar definida. Aí, aqui vem uma outra pena diferente que sobe assim, ó. Então, ela tá por cima, aqui embaixo tem sombra. Aí, divide aqui, a de baixo tem sombra. Sempre a de baixo. Aqui ela vai ter outras peninhas por cima daquela. Então, eu vou sempre sombrear o lado de baixo da pena. E vamos lá. Ó, vamos dividir aqui para fazer outras penas. Então, aqui embaixo tem sombra. E aqui. Ui! Nossa, olha, tá vendo? Isso pode acontecer. Escorregou o pincel da minha mão. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos consertar. É bom que aconteça isso, porque todo mundo vê que a gente também erra, né? E depois tem que arrumar. E tudo tem conserto, tá? Não se preocupem. Pronto. Aqui nessa outra asinha, ó, ela tem algumas divisões, porque ela está de lado, né? Então, ó, aqui tá por cima tem luz, né? E aqui está por baixo tem a sombra. Vamos ver aqui na divisão, tem duas divisões. Beleza. O rabinho está lá atrás, por baixo da asa e por baixo do corpinho. Então, ele vai ter sombra toda essa parte. E aí, nós vamos dividir aqui
ela faz isso, né? Assim. Aqui assim, aqui assim. Então, ó, quem tá por cima? Sempre o risco que vai até o final está por cima, o que significa que aqui é a parte de baixo. Ó, então, essa pena tá por baixo e essa pena tá por cima. Aí, eu vou sombrear quem está embaixo, lógico. Meninas, o vídeo tá ficando muito longo, eu vou ter que dar uma parada e voltar daqui a pouco, ok? Beijinho!